Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente convosco em mais uma live para juntos adorarmos, exaltarmos e bendizermos ao nome do nosso eterno e bondoso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos de veras alegres. Mais um dia se inicia, já estamos de 0h, mais um dia está se iniciando e com esse novo dia aumenta-se a esperança de um mundo melhor, de pessoas melhores, de realizações de sonhos. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo de estarmos tendo nossos sonhos, nossos propósitos sendo realizados. Nós somos felizes por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Vânia, que já está conosco, pela vida do pastor Augusto Moraes, este homem de Deus, e tanto aprendi e aprendo com ele. Que Deus abençoe, pastor Augusto. Irmã Juliana, irmã Luzeilde, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós realizamos essa live há mais de 60 dias, porém nós a fazíamos no Facebook e agora estamos fazendo um teste aqui no Instagram para vermos como é que vai ficar a questão de qualidade, de alcance. Esse projeto, eu creio que ele nasceu no coração de Deus, e Deus me deu esse projeto de estar ministrando todos os dias, meia-noite. Por que meia-noite? Primeiro, foi o horário que Deus colocou no meu coração. E eu entendo que nesse horário muitas pessoas precisam de socorro. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de insônia e outras coisas que lhes perturbam. Elas precisam ouvir uma palavra. E Deus me deu essa honra de poder estar levando essa palavra. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Charlene e quero pedir a vocês observar bem aí na tela do celular de vocês, tem uma espécie de um aviãozinho. Você vai clicar nele, ele vai abrir uma lista dos seus contatos e você vai enviar a mensagem para os seus contatos, e aqueles que estiverem online, eles vão estar participando conosco. Eles vão estar cultuando a Deus conosco. E eu sei que Deus irá abençoá-los poderosamente. Eu sei que Deus irá falar com cada um de nós nessa oportunidade. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Louvar a Deus pela vida da Elaine Lira, ali de Araguatins. Mateus 14, versículo de número 22. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22.
Glória a Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Meus amados, esse texto ele é bem conhecido. E eu quero não me estender muito, mas quero falar para vocês aquilo que Deus já colocou, e eu sei que ao longo da mensagem vai estar colocando no meu coração para passar para nós, eu posso dizer assim. A primeira coisa que nós observamos aqui é Jesus querendo um tempo a sós com Deus. Jesus, ele diz aos discípulos para que eles embarquem e sigam para outra margem. Enquanto isso, Jesus despede a multidão que estava ali com eles. Despedida a multidão, Jesus agora vai orar no monte. E lá no monte, a oração ela fica tão gostosa que Jesus perde o horário. Jesus esquece do horário. O texto diz que anoiteceu. Eu me dirijo àqueles que já tiveram experiências semelhantes à de Jesus. Eu me dirijo a você que já teve ou ainda mantém uma vida de oração. Se tem uma coisa que é necessária na vida do cristão, é a oração. Porque quando nós falamos de oração, nós falamos de conversar com Deus. E nós somos sabedores que quando conversamos com alguém, a gente adquire intimidade com essa pessoa. Com Deus não é diferente. Quando nós passamos a ter uma vida de oração, quando nós passamos a gastar o nosso tempo conversando com Deus, nós passamos a sentir, nós passamos a presenciar, nós passamos a entender coisas e conhecer coisas que só se conhece quem tem intimidade. Orar é algo que não é fácil. Porque quando você vai orar e você fecha os olhos, o que você vê é a escuridão. E na maioria das vezes, enquanto oramos, falamos e não ouvimos ninguém.
É como se estivéssemos falando ao vento. Mas a nossa fé, ela nos faz sentir, entender, compreender que existe um Deus que é onipresente, que está nos ouvindo, que está recebendo a nossa oração. Pois bem, Jesus, sabendo de tudo isso, ele quer um momento em particular com Deus. E quando eu olho para o momento em que nós estamos vivenciando e vivendo, eu entendo que o Senhor preparou para nós um momento para ficarmos a sós com Ele. Hoje, graças a Deus, algumas coisas já têm voltado à sua normalidade. Mas aqui na nossa cidade, o comércio ele funciona até às 17 horas. De certa forma, as pessoas ainda têm mais tempo para buscar a Deus. Jesus ele entendia isso muito bem. E nós observamos que todas as vezes que Jesus operava um milagre, todas as vezes que Jesus realizava algo que eu posso dizer sobrenatural, Jesus ele se recolhia aos montes, aos jardins, para estar falando com o Pai. Falar com o Pai é essencial. Falar com o Pai é algo que nos fortalece. Nós estamos vivendo tempos onde as informações elas chegam muito rápido. Nós estamos vivendo um tempo onde algo chamado entretenimento tem tirado o tempo de muita gente. Nós temos uma facilidade muito grande de nos comunicarmos uns com os outros. Nós temos uma facilidade muito grande de ver muitas coisas que noutro tempo seria muito difícil. Eu me recordo que há alguns anos atrás eu assistia muita pregação em DVD. Tínhamos um aparelho de DVD, inclusive aqui na minha casa eu ainda tenho um aparelho e tenho uma caixa cheia de DVD. Mas hoje isso não se faz mais necessário, porque nós temos o YouTube. No YouTube tem vários vídeos. A gente tem muita facilidade para aprendermos, para conhecermos. Enfim, o nosso tempo muitas das vezes é preenchido com muitas coisas. Eu me lembro que na minha infância só tinha videogame filho de rico. Mas hoje, os celulares, os smartphones, eles possibilitam as crianças, os jovens e até os adultos a jogarem, a se entreterem durante o dia, e alguns vão até à noite, varam à noite. O que eu quero dizer com isso? É que quem faz o tempo somos nós. Porém, o tempo hoje, devido à correria, devido a tudo isso que eu citei, se não for bem administrado, ele se torna curto, ele se torna pequeno. Mas quando eu olho para Jesus, desculpe a minha linguagem, mas quando eu olho para Jesus despachando os discípulos, dizendo-lhes para irem na frente e despachando também a multidão para ficar a sós com Deus,
eu vejo aqui, eu aprendo aqui uma lição muito poderosa. A maioria das pessoas estão sendo derrotadas hoje porque não conseguem se desfazer, se desprender de outras pessoas e de algumas situações. Existem pessoas que valorizam mais a companhia de seres humanos do que a companhia de Deus, do que a presença de Deus. O dia ele tem 24 horas. 8 são para trabalhar, 8 são para dormir. O que fazemos com o restante? Como estamos aplicando o restante do nosso tempo? Jesus está nos ensinando que precisamos fazer um tempo para falarmos com Deus. Precisamos de um tempo para estarmos a sós com o Pai, para ouvirmos a voz do Pai, para recebermos um abraço do Pai. As pessoas se queixam que o Evangelho mudou, quando na realidade quem mudou foram as pessoas. As pessoas às vezes questionam se Deus mudou, e a Bíblia diz, o próprio Deus diz na Bíblia, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele permanece no mesmo lugar, esperando a tua oração, esperando a tua petição, esperando o teu clamor, esperando que você se chegue a Ele. Ele diz: chegai-vos a mim. É o convite do Senhor. O convite do Senhor é para que nós nos cheguemos a Ele. Que lição linda essa que Jesus está nos ensinando. E agora eu olho para a nossa vida, eu olho para a sua vida e vejo muitas pessoas sofrendo de depressão, outras de insônia, outras de ansiedade, outras não conseguem dormir. E a gente fica pensando assim: por que não orar? Por que não descer à presença do Senhor? Por que não buscar? A Bíblia diz que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Jesus está só. E a oração está tão prazerosa que Jesus perde o horário. E quando Jesus se dá conta do horário, ele vai pegar um barco, não tem mais barco, e ele agora começa a caminhar por cima das águas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava fazendo algo que ninguém fizera antes, porque a oração, ela nos proporciona isso. A oração, a intimidade com Deus, ela nos proporciona a vivenciarmos milagres, a presenciarmos milagres na nossa própria vida. Você quer a bênção de Deus na tua casa? Você quer a salvação dos teus amados? Persevere mais em oração. Ore mais, busque mais a Deus. Tire mais tempo para se alimentar da palavra. Tire mais tempo para falar com Deus, para estar com Deus. Eu estava agora mais cedo assistindo alguns vídeos e vendo assim como o tempo passa rápido, como os anos passam rápido, como a gente muda e como a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E eu confesso para vocês que quando a gente olha vídeos, situações, a gente sente saudade.
E eu lembrando assim da minha trajetória com Deus, e eu posso dizer, como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma coisa eu aprendo com o profeta Daniel. O profeta Daniel chegou na Babilônia, ele era um jovem, alguns afirmam que era um adolescente. E Daniel prosperou naquele lugar. E Daniel agora já era um ancião. E Daniel é lançado na cova dos leões. Por que ele foi lançado? Porque Daniel manteve um hábito que ele tinha. Qual era o hábito, pastor? De orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe o que eu fico maravilhado? Todas as vezes que eu medito nesse texto de Daniel, é porque Daniel não era mais um adolescente. Daniel agora era um homem muito ocupado, cheio de responsabilidades. Daniel agora era uma figura importante no reino. Mas isso não foi suficiente para impedir ou para atrapalhar ou para quebrar aquilo que Daniel fazia há anos. Alai que andere a barra súbia. A oração ela é essencial na nossa vida. É por isso que o inimigo ele faz de tudo para você não orar. É por isso que a tua carne não quer te permitir orar, porque ela sabe que à medida que tu orares, que tu te aproximares de Deus, o teu espírito estará fortalecido. E a Bíblia diz que há uma luta entre o espírito e a carne. Jesus termina de orar e desce. E Jesus caminha sobre as águas. E a Bíblia diz, o texto diz que o barco já estava longe. Porque um vento forte, um vento contrário soprava o barco. E os discípulos estavam com medo do vento. E de repente Jesus se aproxima do barco. E os discípulos estavam esperando Jesus. E a Bíblia diz que pela madrugada o Senhor foi ter com eles. Aleluia. Olha que coisa interessante. Jesus mandou eles irem na frente. E eles estavam esperando Jesus. Em seguida, pela madrugada, Jesus os mandou à tarde. Pela madrugada, Jesus foi ao encontro deles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que independente do horário, seja noite, seja tarde, seja pela manhã, seja pela madrugada, o Senhor vai ao teu encontro. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai realizar. Jesus se aproxima do barco e os discípulos estão lá. Tudo escuro, era madrugada, e aquele vulto branco se aproxima. E o vento estava soprando. O vento forte estava soprando. O vento contrário estava soprando. E a noite e o vento causaram medo nos discípulos. E agora aquele vulto branco vem em sua direção. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma. A gente às vezes sorri. É engraçado como eles esperavam Jesus e não o reconheceram. Por que eles não reconheceram Jesus? Por causa da escuridão. Por que eles não reconheceram Jesus? Por causa da situação, por causa do ambiente, por falta de visão. Sabe, irmãos, nós passamos por lutas. E como passamos? Nós enfrentamos dificuldades. Sim, enfrentamos. Mas às vezes, irmãos, Jesus está vindo ao nosso encontro e nós não reconhecemos que é Ele que está vindo. Jesus estava caminhando rápido
para ir encontrá-los, mas eles não reconheceram. Cuidado. Redobre a sua atenção. Peça discernimento a Deus, porque talvez essa situação é Jesus se aproximando de você. Talvez esse clima na tua casa é o Senhor chegando para mudar a história. Cuidado, porque nem tudo pode ser um fantasma, nem tudo pode ser o inimigo, pode ser coisa ruim, mas às vezes é Deus que está mexendo as coisas, mudando as coisas de lugar só para te abençoar. Só para te abençoar. Eu vou repetir mais uma vez. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E às vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. Porque na nossa ótica, na nossa visão, aquilo que nós planejamos é que é o correto. Mas a Bíblia diz que a resposta certa, ela vem do Senhor. A resposta certa vem dele. Jesus diz, não tema, sou eu. Jesus se identifica. Ei, aleluia. O Senhor está se identificando. É Ele. É Ele que está se aproximando. É Ele que está chegando. Aleluia. Eu estava olhando um vídeo hoje que está circulando aí na internet acerca dos gafanhotos. E é tanta coisa que tem acontecido nesse ano, são tantas percas. E a gente fica dizendo, às vezes alguém diz, é o diabo. Mas eu quero te dizer, é Ele que está se aproximando. Aleluia. É o Senhor que está se aproximando. Ele está se aproximando. Pedro sabiamente diz, Senhor, manda-me ter contigo. E Pedro, ele é bem claro e enfático. Ele diz, sobre as águas. Pedro poderia dizer, Senhor, vem para o barco. Mas não. Pedro aproveitou aquela oportunidade. Ei, esteja atento às oportunidades. Esteja atento às oportunidades que o Senhor está criando para você. Esteja atento às oportunidades, às portas que o Senhor está se abrindo. A Bíblia diz que a primeira atitude de Pedro foi descer do barco. Você quer viver o sobrenatural? Você quer andar com Jesus sobre as águas? Então desça. Desça. Descer aqui fala de oração. Descer aqui fala de renunciar a si mesmo. Descer aqui fala de estar mais próximo do Senhor. Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Mas Pedro era ser humano. E Pedro ouviu o barulho do vento. E a pior coisa na vida do homem é quando ele deixa de ouvir a voz de Jesus para ouvir a voz do vento. Aleluia. Uma das coisas erradas que fazemos é deixarmos de ouvir a voz do Espírito, é pararmos de acreditar nas promessas para ouvir o barulho do vento. E o barulho do vento, ele nos impede de prosseguir. Às vezes, ele nos impede até de nos mantermos na posição que estamos. O que acontece? Pedro começa a submergir, ou seja, a afundar. Pedro está afundando. Por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus. Ele parou de ouvir Jesus. Isso é um perigo. Quando você deixa de ouvir Jesus,
quando você deixa de ouvir o Espírito, meu querido, você passa a correr um risco muito grande. Mas eu aprendo com Pedro. Por mais que a sua fé falhasse, Pedro se lembra que poderia contar com seu amigo Jesus. Pedro grita, ou seja, clama, e o Senhor estende a mão e o coloca em cima do barco em segurança. Eu não sei que tipo de vento tem te assombrado. Eu não sei qual é a tempestade que tem vindo sobre a tua casa. Mas eu quero profetizar que nesse momento o Senhor ele te toma pela mão e te coloca em segurança. Eu quero profetizar que o Senhor ele está mudando o rumo, ele está mudando a tua história. Eu quero profetizar que você não vai morrer desta enfermidade. Você não vai morrer nessa prova. Mas o Senhor vai te sarar. O Senhor vai te abençoar. Eu convido você a uma palavra de oração. Nós vamos estar orando nesse momento. E nesse momento, o Senhor ele vai estar te curando. Você crê? Quem esteve comigo na live de ontem, viu quando eu disse que através dessa live, aqui no Instagram, Deus iria operar milagres. Aleluia. Você que precisa de um milagre, coloque um amém aí na tela para me ver. Você que quer apresentar alguém, coloque o nome dessa pessoa aí para nós estarmos orando. O Senhor vai curar de câncer. O Senhor vai curar de Covid-19. O Senhor vai curar de muitas coisas. O Senhor vai fazer milagre na tua casa. O Senhor vai realizar a cura que tu tanto necessitas. Aleluia. Nós vamos orar agora. Amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor, pela revelação da mesma. Somos gratos pelo Teu amor. Pai, eu ordeno agora em nome de Jesus, que todos os enfermos sejam curados agora. Eu ordeno em nome de Jesus que a Fran seja curada agora. Em nome de Jesus, eu repreendo o câncer, eu repreendo a diabetes, eu repreendo todas as dores, toda anormalidade na coluna. Eu repreendo agora a gastrite, a úlcera, a renite, a sinusite. Eu repreendo todo problema cardíaco. Eu repreendo agora toda e qualquer enfermidade. E eu declaro em nome de Jesus a tua cura, o teu milagre. Recebe agora o teu milagre. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E quero declarar a tua bênção na vida deles, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que a partir de hoje, eles passarão a orar ainda mais. Eles gastarão mais do tempo deles na tua presença, Pai. Deus abençoa-lhes e recompensa-lhes de uma forma toda especial. Pai, que tu possas batizar com teu Espírito, que tu possas, Senhor, dar dons espirituais para a tua igreja, que tu possas, Senhor, levantar os caídos, fortalecer os fracos, que tu possas, Senhor, estar visitando o pastor Francisco Braz, ali no hospital de campanha, que tu possas ser com o teu filho ali, Pai,
realizando o milagre na vida dele. Pai, eu te peço, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão enfermos. E creio, Senhor, no milagre e na bênção. Eu declaro em nome de Jesus que essa quinta-feira será uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amanhã, ou melhor, hoje, quinta-feira, nós teremos live às 21h15. Nós teremos um pregador, uma pregadora surpresa. E às 21h15 nós estaremos convosco para levar uma palavra poderosa ao teu coração. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente madrugada na presença dele, em nome de Jesus. Amém e amém.